Mas a gente tem famílias como a família Betim, por exemplo, né, que a fazenda está na vida deles há mais de 100 anos, na geração deles. Eles plantaram mais de 100, 200 mil pés de café, uma terra completamente produtiva que hoje é alvo do MST. Você tem relato de pessoas que foram escravizadas pelo movimento, foram extorquidas pelo movimento, pessoas que relatam o quanto o movimento, a gente vai falar disso hoje, o quanto o movimento lutou contra a titulação de terra entregue pelo governo Bolsonaro. Então, esse documentário vale muito a pena. Tem dois, na verdade. Lá também tem um documentário chamado A Face Oculta, do MST, e tem o MST Terra Prometida, que é um documento extraordinário. Porque no final das contas foi o governo Bolsonaro que mais entregou os títulos de terra, né? A escritura, como que fala? Escritura? Escritura, título. É o título de terra. Vamos entrar nisso aí. Você tem um movimento que diz defender o pobre, MST. Eu tive a oportunidade de debater recentemente com um cara que se diz advogado do MST. O vereador lá de Minas Gerais, chama Higino, e em determinado momento ele me perguntou por que eu era contra a reforma agrária. O pessoal que está nos assistindo, eu não sou contra a reforma agrária. Eu disse isso para ele e digo para todos. Dificilmente você vai encontrar um brasileiro que é contra a reforma agrária. Sabe por quê? Porque o que eles chamam de reforma agrária, o que o MST chama de reforma agrária, não é reforma agrária. Eles não estão em busca dessa tal reforma agrária. Eu explico. Eu propus para o advogado do MST a gente fazer uma reforma agrária seguinte. O Lula está no poder, a esquerda está no poder, o MST está com toda a força. Por que eles não fazem reforma agrária? A reforma agrária que poderia ser feita, por exemplo, pegar 30% do território nacional, que são terras devolutas, terras do governo, terras do Estado, da União. E poderiam pegar todas essas famílias que estão acampadas hoje e entregar a terra para elas, repartidinha, com uma única diferença. Um combinado prévio, né? A gente então faz uma aliança o seguinte: vamos entregar a terra, mas vamos entregar imediatamente o título da terra para essas pessoas. Porque quando você entrega a terra e você entrega somente o CCU, que é a concessão de uso para essas pessoas, o MST continua manipulando elas durante 5, 10, 20 anos. Sabe por quê? Porque enquanto elas não têm a terra, o MST pode usar alguém para invadir a terra delas dentro do assentamento. Isso acontece com certa frequência. Então, por que é que o MST luta contra o título da terra? O Higino, advogado do MST, não teve coragem de fazer essa aliança comigo, de lutar pela reforma agrária, entregando a terra e entregando o título. Porque uma vez que você dá o título, você entrega prosperidade. A pessoa pode agora ter acesso a financiamentos, acesso a crédito, ela pode realmente plantar e produzir naquela terra. E essa não é a intenção do MST. É por isso que eles lutam contra o título da terra. O advogado chegou a dizer para mim o seguinte: não, a gente pode até lutar por isso desde que a gente só entregue o título depois de 10 anos. Qual é a mentalidade de alguém que diz lutar pelo pobre, que vai entregar a terra para o pobre, mas só quer entregar o título 10 anos depois? Eu explico. Querem usar aquela terra para continuar manipulando aquela pessoa, continuar usando o voto útil daquela pessoa para eleger político de esquerda e querem transformar aquilo num lugar de propaganda. Então, durante 10 anos tem um assentamento para eles poderem ir lá, fazer a propaganda deles e tal. E depois de 10 anos, segundo eles, podem dar o título. Mas não vão dar, não vão lutar por isso. Porque, mais uma vez, primeiro e segundo mandato do Lula, quantos títulos de terra entregaram para os assentados? Cerca de 99 mil. Mandatos da Dilma, cerca de 166 mil nos mandato e meio da Dilma. E o Bolsonaro, fascista, que odeia o pobre, que odeia o trabalhador do campo, que odeia o camponês. O fascista entregou 420 mil títulos de terra. Aí as pessoas começaram a olhar para isso, Gustavo, e pensar assim... Tem que somar o da Dilma e o da Lula e não chega lá ainda. Do Temer e do FHC, tudo junto. Aí as pessoas olharam para isso em 2022 e isso foi um dos motivos da minha história ter tido tanta repercussão. Porque a minha história viralizou com essa camiseta, Vai Trabalhar Vagabundo, foi um meme, um grito de revolta. E depois o pessoal que tá vendo aí, né, Vai Trabalhar Vagabundo. E depois, poucos dias depois, o Bolsonaro me convidou ao Palácio da Alvorada e nós gravamos um vídeo. E no vídeo eu falo justamente isso. Ó, pessoal, o fascista aqui entregou título de terra para vocês. E por que o MST luta contra? Por que eles nunca entregaram? E aí as pessoas começaram a perceber. E nós começamos a converter voto da extrema esquerda para o Bolsonaro em 2022. Foi assim, uma bomba na campanha do Lula. Retaliação não demorou. Comecei a receber ameaças de morte, de facção criminosa. Comecei a ser ameaçado, coagido. E aí
ao invés de parar, eu falei, cara, a gente não vai parar. Eu coloquei minha vida nisso aqui. Eu luto pela verdade, eu luto acima da política, eu luto pelo que eu acredito, que é pela fé cristã, pela manifestação do reino de Deus. E eu falei, se é para revelar a verdade, eu não vou parar. Inclusive, decidi publicar o livro para que fique registrado na história realmente o que essa galera faz com a população pobre do Brasil. Porque ao mesmo tempo que subiu essa concessão de títulos e tal, eu acho que deve ser inversamente proporcional ao número de invasões, né? No período da Lula e Dilma deve ter tido mais invasões, só que não entregavam os títulos. E no Bolsonaro acho que teve menos invasões, mas entregou mais título. Perfeito, é essa a descrição, né? E muita gente fala, por que o MST não tá, parece que não tá invadido tanta terra agora? Porque olha só, faz uma conta matemática, vamos fazer uma matemática. Se o Lula pretende fazer reforma agrária, se o MST pretende fazer reforma agrária, o Lula está no poder, o MST está recebendo quase R$1 bilhão para o seu movimento, né? Via ONGs, via cooperativas. Por que é que eles não estão fazendo a reforma agrária? Por que a esquerda não faz reforma agrária, Gustavo? Agora, né? Por que eles não fazem agora? Estão no poder. Estão com tudo. Tem $1 milhão de dinheiro rolando aí nesses projetos sociais. Por que é que não fazem reforma agrária? Pro Gilberto Gil foi 4 milhões do Correio, né? Não podem usar também para isso? E aí vamos ver, né? Se o Boulos vai fazer reforma agrária, né? Vamos ver se ele vai fazer reforma agrária. Não é ele que é o cara do MTST? Não é ele que agora é ministro do Lula? Apesar de ter dito que o Lula era um partido corrupto? O PT era um partido corrupto? Agora vamos lá, Boulos. Faça a reforma agrária. Entrega título de terra pra galera. Duvido. Desafio. Desafio o Boulos durante o período de ministro dele entregar um título de terra para o povo assentado do MST. Pronto, faz o desafio. Eu vou te explicar por que não fazem. Porque quando a pobreza acabar no Brasil, o PT acaba. Quando a pobreza acabar no Brasil, o PSOL acaba. Você acha que é interessante para um partido que se aproveita da pobreza das pessoas para fazer política, tirar elas da pobreza?